Fala pessoal, tudo bem com vocês? Um prazer imenso receber a companhia de vocês nos acompanhando aqui. Nós estamos fazendo uma série de vídeos, de entrevistas nos últimos dias, acompanhando para entender um pouco mais sobre a verdadeira realidade da Igreja Cristã Maranata. Eu já disse aqui em outras oportunidades que eu estou me surpreendendo e aprendendo muito a cada dia e a cada nova entrevista que a gente faz, a cada artigo que a gente lê e que a gente busca compreender um pouco mais, porque eu confesso que eu não sabia que era dessa forma. E hoje quem vai contribuir com esse nosso aprendizado é o irmão Solon Pereira, que além de ter uma excelente comunicação, também é escritor, faz um trabalho extraordinário nas redes sociais. Irmão Solon, obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar dessa entrevista. Seja bem-vindo. Israel, eu que agradeço o convite, para mim é uma satisfação, e eu espero conseguir contribuir de uma forma, vamos dizer assim, positiva para o seu trabalho, para essa sequência de vídeos que você está fazendo. Com certeza vai contribuir sim. Meu irmão, me chama muita atenção a origem da Igreja Maranata, da Igreja Cristã Maranata. Eu queria que a gente começasse essa entrevista falando um pouco mais sobre isso. Quando é que ela surge, em que cenário ela surge, se o irmão puder trazer mais informações a respeito disso, do nascimento dela, quem foi o fundador e quais são as bases da Igreja Cristã Maranata. Pois não, Israel. Veja bem, a Igreja Cristã Maranata, ela surgiu depois que houve um racha na Igreja Presbiteriana de Vila Velha. Então, o que acontece? Você tinha ali uma igreja onde tinha o seu Abílio, que era o pai de Gedeu Tigueiros, e o irmão de Gedeu Tigueiros era o pastor. Então, o que aconteceu? Eles ali, a igreja era assim, era tão familiar ali, que era até chamada da Igreja do Seu Abílio, mas era a Igreja Presbiteriana de Vila Velha. Então, o pastor era o irmão de Gedeuti, mas por uma determinada ocasião em que houve uma eleição para pastor, porque a Igreja Presbiteriana ela tem esse procedimento de a eleição de pastores. Então, chegou um outro pastor para se candidatar, que foi o pastor Sebastião. Quando o pastor Sebastião ele chega e ele se candidata, aconteceu o que ninguém esperava. O que aconteceu? O pastor Sebastião ganhou a eleição num território que já estava, vamos dizer, marcado e dominado pelos gueiros, a família de Gedeu Tigueiros. Bom, então eles resistiram inicialmente àquela eleição, mas o presbitério da Igreja Presbiteriana acabou realmente reconhecendo o pastor Sebastião como pastor. Aparentemente, eles aceitaram essa eleição, mas o Gedeu Tigueiros, ele começou, então, já ali influenciado por um movimento que seria um movimento pentecostal, que eu acredito que tenha sido por meio do pastor Jonas Marques, que ele era um itinerante, e ele pregou ali e tal, e eu acho que ele influenciou Gedeuti de alguma forma, e eles começaram a fazer as escolas bíblicas deles, assim, meio em desacordo, desalinhada com a doutrina da presbiteriana, e como eles tinham até locais que eram separados, em um desses locais onde eles estavam fazendo essas reuniões, e isso tudo está registrado no livro de Joel Ribeiro Brinco, que eu estou falando para você, é um registro de um livro onde tem atas que comprovam tudo isso que está sendo falado. Então, eu não estou nem aumentando nem diminuindo, e se por um acaso a minha memória falhar, você ainda tem a possibilidade de ler o livro e de constatar tudo isso que eu estou falando, tá? Porque a nossa memória pode falhar realmente. Então, o que aconteceu? Em um desses locais, eles chegaram a proibir o pastor Sebastião, que era o pastor da igreja, de pregar numa escola bíblica, porque eles tinham marcado lá algum outro evento, uma coisa assim. Bom, então, aqui sendo bem resumido, o que aconteceu? No final das contas, esse movimento que Gedeu Tigueiros começou a realizar, ele provocou uma divisão na Igreja Presbiteriana de Vila Velha. E a metade dos membros praticamente seguiu o Gedeuti, que formou um trabalho que se desenvolveu com o nome de Igreja Cristã Presbiteriana, e mais tarde, salvo engano, alguns anos depois, eles mudaram o nome para Igreja Cristã Maranata. E o que acontece? Bom,
como essa história do surgimento da Igreja Cristã Maranata, ela não ficou assim uma coisa muito, muito bonita. Então, eles criaram uma narrativa de que tinham na igreja presbiteriana, e eles não citam a igreja presbiteriana, eles dizem que eles eram da tradição, eles citam a igreja presbiteriana como a tradição. Então, nós éramos da tradição, um grupo de aproximadamente meia dúzia de pessoas começou a buscar ao Senhor, recebeu uma visitação muito especial, a exemplo do que aconteceu no Pentecostes, e isso como um complemento da profecia de Joel, no capítulo 2, que nos últimos dias, né, o Espírito Santo seria derramado sobre todos, homens, mulheres e tudo. Então, eles se apropriaram dessa narrativa para poder fundamentar a criação de uma igreja que, segundo eles, não foram eles que fundaram. Foi um movimento espiritual, foi um movimento, uma profecia que se cumpriu na vida deles. Então surge a Igreja Cristã Maranata, e eles relataram isso para as pessoas, e eu ouvi essa narrativa por dezenas, mais de uma dezena de anos, né? Foi quase 20 anos eu escutei, até que então veio à tona o livro do Joel Ribeiro Brinco, que revelou que a história não era nada parecida com aquela que eles estavam nos contando. Então, quer dizer, as origens da Igreja Maranata, de modo bem resumido, seria essa. Ela nasce de uma divisão, né? A gente chama de divisão com a Igreja Presbiteriana. Agora, essa linha teológica, essa ideologia teológica que a Igreja traz, essas regras, por exemplo, que a gente vê, ela é baseada em quê? Olha, tudo na Igreja Cristã Maranata, eles dizem que foi por revelação de Deus. Então, qualquer doutrina foi Deus que revelou. Qualquer ação, ainda que seja administrativa, é Deus que revela tudo. Então, por muitos anos eu estive ali dentro e a narrativa era sempre essa: tudo é revelado. Aqui não tem nada que não seja revelado. Aqui nós só obedecemos o Espírito Santo de Deus. O homem não tem vez, aqui tudo é revelado. Esse Espírito Santo só se esqueceu de revelar, né, que estava havendo uma corrupção na igreja por um período, né, que foi antes de 2012, estava havendo desvios que foram apontados pelo Ministério Público, que chegou inclusive a esta denúncia ser recebida pelo Poder Judiciário. Mas então o que acontece? Eu só fiz essa referência para poder dizer o seguinte: tudo é revelado, mas enfim, tem que fazer uma observação aqui. Parece que nem tudo o Espírito Santo revela. Alguma coisa ele prefere não revelar. Entendi. Gonçalo, nesse caso, o pastor Gideoti, ele é o presidente desde a fundação, salvo engano, em 68, não é isso? Não, ele é o fundador, ele foi quem realmente iniciou todo este movimento, mas ele se associou com outras pessoas, até com um gabarito melhor do que o dele, porque, na verdade, ele nem pastor era quando ele se desliga da Igreja Cristã Maranata. Ele era presbítero, que seria mais ou menos o equivalente a um diácono na Igreja Cristã Maranata. Mas o sogro dele e também o Dodge, que foi, acho que foi o presidente, eu não sei a sequência exata, tá? Foram as pessoas que assumiram formalmente a presidência, mas eu vou fazer uma observação aqui que é da minha observação. Desde que eu ingressei na Igreja Cristã Maranata em 1988, ainda que eu ainda fosse muito novo e tivesse pouquíssima compreensão de evangelho ou de igreja e de tudo, eu já observava que quem mandava não era o presidente formal. Quando eu entrei, o presidente era o Dodge, mas quem mandava era Gideoti. Todas as referências, todas as ordens, todas as aparições, é ele que estava sempre à frente dos seminários, é ele que esbravejava, mandava, falava e acontecia. E as poucas vezes que eu vi o pastor Dodge em um púlpito, uma vez eu vi aqui em Brasília, era um perfil totalmente diferente de Gideoti Gueiros e parecia apenas um pregador. Então, quer dizer, embora Gideoti não tenha assumido a presidência desde o início, ele estava por trás, comandando de um modo indireto. Eu vou usar uma expressão aqui, que ela é muito comum, mas é só uma forma para que possa ficar mais claro. É como se você tivesse um laranja, entendeu? Você está ali por trás comandando tudo, mas tem alguém que tem uma qualificação melhor do que a sua para poder responder formalmente pela igreja.
A impressão que eu sempre tive foi essa. Eu perguntei agora anteriormente em relação a esse modelo de igreja, se ele se baseava em alguma outra igreja. Existe, depois do passar do tempo, vocês pesquisaram, existe algum modelo de denominação no mundo que parece com esse modelo da igreja Maranata? Por exemplo, o culto ser tão rápido, você ter essa questão das revelações. Não tem nenhuma igreja no mundo com esse modelo de denominação? Pois é, eu para te ser sincero, assim, nesse modelo da igreja Maranata, exatamente, eu não conheço, até porque tem algumas peculiaridades. Por exemplo, como você falou, eles têm lá um culto profético, um culto rápido, tudo. Mas agora, esse procedimento de ter revelações, eu pessoalmente, depois que eu me desliguei da Igreja Cristã Maranata, eu fui até, eu e a Roseli, minha esposa, nós fomos, assim, teve um pessoal que veio de fora, eles eram de uma outra denominação, e eles vieram, parece, dos Estados Unidos, e eles foram fazer um culto numa igreja grande aqui em Brasília, e eles tinham essa prática muito parecida, que era exatamente, eles se reuniam com antecedência, e eles tinham revelações sobre as pessoas que estariam presentes naquele culto. E aí, depois, ao final ali do culto, eles fizeram a mesma coisa. Só a diferença é que em vez de ser só um pastor falando, eles reuniram várias pessoas à frente e eles começaram, então, ali dizer revelações para identificar pessoas que estavam naquele público. Olha, Deus revelou que aqui tem uma pessoa assim, 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 e aí ele ficava soltando um monte de visões ali, de revelações, e ele depois, ao final, eles diziam, então, se você se identificou com isso que Deus mostrou, você permaneça no seu lugar, faça um sinal com a mão, alguns obreiros vão até você e nós vamos orar. Então, eu participei deste culto, eu com a Roseli, e, assim, em termos dessa prática de revelação, era muito parecida, só não tinha esse formato que eles têm, daquele culto rápido e etc. Esse modelo de liturgia, ele encontra respaldo bíblico? Ô Israel, agora eu vou te dizer, assim, que é uma coisa que é a minha percepção e que, eventualmente, ela pode não coincidir com a de ninguém mais, entendeu? Mas eu, por exemplo, quando eu olho para a Bíblia e vejo lá, Hebreus, onde diz que você não pode deixar de congregar. 1 Coríntios 14, 26. Quando vos reunir, pois, um tem salmo, um tem doutrina e tal. Eu entendo isso, sim, como uma forma uma tentativa de organização de uma reunião, mas eu não vejo que nenhuma igreja hoje institucionalizada segue o modelo que está na Bíblia, mas isso é uma visão pessoal, eu não quero nem criticar, entendeu, as igrejas institucionalizadas, mas eu não vejo na Bíblia nada parecido ali. Bancos enfileirados, entendeu? Uma pessoa à porta, um grupo de louvor, um cantor, uma cantora, só uma pessoa que fala, né? Só o pastor que fala, ninguém mais fala. Então, quando eu olho para o texto bíblico, eu não identifico ali nem a Igreja Maranata e nem muitas outras que têm essa liturgia conforme nós conhecemos. Mas eu entendo que, por diversas razões e até culturais, é uma forma de você organizar uma reunião. Mas culturalmente, agora, biblicamente falando, eu considero que congregar com irmãos não exige, não tem na Bíblia aquele modelo. Não tem, eu acho que eu tenho até vídeo gravado sobre isso, eu falo e eu relato esses fatos, assim, comparativos, desde bem antes, desde Lutero, passo, inclusive, ali pelo momento em que surgiu, por Seymour, aquele movimento que teve nos Estados Unidos, em Los Angeles, onde se inicia, então, ali num galpão, reuniões abertas, que a igreja ficava aberta o tempo todo, e as pessoas iam lá e começavam a orar, e as pessoas falavam, não era uma só pessoa falando, todas as pessoas falavam. Né, o livro é A Rua Azusa, né, eu acho que o nome do livro seria esse. Então, quer dizer, para dizer, olha só, o formato da Igreja Maranata é bíblico, eu digo, não é questão de ser bíblico, ele é aceitável, como qualquer outro, né? É uma reunião onde eles se organizaram, eles fazem o culto daquele jeito, e eu acho que é perfeitamente aceitável como qualquer outro. Eu só não consigo fazer como eles fazem, de tentar desqualificar quem faz outro tipo de reunião.
se você faz uma reunião na sua casa, se você faz uma reunião apenas com um grupo de pessoas, sem que haja ali necessariamente alguém com um título específico de pastor, até porque nem em Hebreus e nem em 1 Coríntios você não vê ali citada a figura do pastor e nem uma indicação do qual seria a função de um pastor naquele movimento. Então, eu aceito, eu acho que tá tranquilo, para mim não vejo problema, só não gosto quando eles tentam desqualificar os outros, tá certo? Dizer que a reunião do outro não serve, a reunião do outro não vale, a reunião do outro não está de acordo com o Hebreus ou com o Coríntios, até porque as reuniões mais informais e onde nós entendemos que as lideranças, elas são exercidas pelo exemplo e não por um título que uma pessoa recebe, mas porque ele lidera, porque ele arrasta as pessoas com seus exemplos, com o seu conhecimento. Então, aí que eu percebo, então, uma liderança de fato. Mas nessas lideranças, até onde eu sei e até onde eu participei e participo, o que eu observo é o seguinte: todas as pessoas podem falar. Isso está muito mais aproximado ao que está referido na carta de Paulo aos Coríntios, onde todas as pessoas podem falar, não só os homens, mas homens, mulheres, um tem salmo, um tem doutrina, outro traz revelação, e tudo seja feito para a edificação. Então eu não vejo monopólio da palavra, onde um pastor vai dizer o seguinte: olha, a mulher não pode falar, olha, você que não tem título não pode falar. Mas eu estou querendo fazer questão aqui de destacar o seguinte: eu não estou dizendo que o modelo que as pessoas adotam, ele não seja um modelo aceitável, tá certo? E que as pessoas que estejam ali reunidas naquele modelo, eles não possam estar ali buscando e servindo a Deus e até mesmo sendo abençoadas. Só não gosto que um tente desqualificar o outro, sendo que, biblicamente falando, acho que até o desinstitucionalizado vai estar mais coerente com o texto bíblico. Mas é só a minha visão pessoal. Uma outra prática muito comum, e aí eu ouvi muito falar isso, não sei se realmente procede, e que até parece muito com o pessoal da Testemunho de Jeová e da CCB, é que quando alguém decide sair, ele é meio que excomungado, e os membros da denominação são orientados a nem conversar com ele. Isso de fato ainda acontece lá? Não, isso é um fato, e embora eu não tenha como agora te mostrar, mas nós temos inclusive uma circular da própria igreja, onde há uma referência expressa em relação até mesmo pastores que se desligam. Então, você saiu da Igreja Cristã Maranata, você não leva Jesus, se não me engano é a circular 46 de 2010, agora de cabeça assim eu posso falhar, mas existe essa circular e eu tenho ela aqui comigo. Então, quem sai da Igreja Maranata não leva Jesus, não leva o Espírito Santo, não leva a igreja fiel. Então, quer dizer, se você sair da Igreja Cristã Maranata, Jesus não está mais com você. A igreja fiel não está mais em você. E nem o Espírito Santo de Deus está mais com você. Ou seja, se desligar da Igreja Cristã Maranata, você se torna, então, um apóstata da fé. Ou seja, alguém que se apartou da fé cristã. E é nesse sentido que eles dizem, porque eles tentam colocar esta pecha nas pessoas, de modo até mesmo a deixar as pessoas que ficam com receio de também sair, se elas quiserem se desligar. Porque, olha, se eu sair daqui, eu vou perder a minha salvação? Então Jesus vai voltar ao toque da quarta trombeta e eu não vou ser arrebatado? O que significa isso? Significa, então, que eu vou para o inferno. Então, as pessoas ficam com medo. Então, quer dizer, a ideia que se passa, e isso fica claro nessa circular e em algumas mensagens também do próprio presidente da igreja, onde há insinuações, não insinuações, afirmações, inclusive, de que você não deve nem mesmo comer com uma pessoa que se desligou da igreja, ele é um apóstata, ele é um caído. Então, você não deve se associar com esse tipo de gente. Isso, Isael, isso em vários seminários, isso está pontuado. Eu tenho vídeos aqui gravados sobre diversas falas nesse mesmo sentido, inclusive uma recente que foi feita num seminário para pastores, se não me engano, eles fizeram uma live, onde um dos pastores fez exatamente essa afirmação, ele veio trazer exatamente isso. Então, e ele diz mais, ele vai mais longe ainda, quando ele fala que você não pode se associar
com um ex-membro, comer com ele, receber na sua casa, ele estende isso para o YouTube ou para as redes sociais. Então, se você acessa a rede social de um ex-membro que faz qualquer tipo de crítica às práticas ou às doutrinas da Igreja Cristã Maranata, então isso é a mesma coisa que você ter se assentado na mesa com ele. Então, é a mesma coisa que você ter recebido ele na sua casa. E aí, eles fazem essa referência como, olha, vai vir uma opressão sobre a sua vida, sobre a sua família. E isso traz algum medo na vida das pessoas, elas ficam com medo. Então, muitos não acessam, não procuram saber as informações que nós trazemos nos canais que nós encaminhamos vídeos. Por quê? Porque eles têm medo de serem contaminados de alguma forma por uma opressão maligna. O espírito maligno vai entrar na minha casa se eu assistir um canal de um ex-membro. Então, esse tipo de mensagem, houve uma reunião de senhoras da Igreja Cristã Maranata, onde o próprio Gedeu Tigueiros, que é o presidente, que é o fundador da igreja, ele fez referências desse tipo. Olha só, você não deve perdoar alguém que se desligou da Igreja Maranata. Ele disse isso. Você não deve amar quem se desligou da Igreja Cristã Maranata. Então, perdão e amor é alguma coisa que deve ser exercido apenas no âmbito da Igreja Cristã Maranata, até porque quando eles falam e trazem ensinamentos sobre corpo de Cristo, essa foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção na Igreja Maranata, ainda quando eu era muito iniciante na igreja. Todas as referências a corpo de Cristo eram referências ao próprio grupo da Igreja Cristã Maranata. Então, ele trazia o ensino, mas identificando sempre o grupo da Maranata, e eu pensava, mas e o meu parente, então, que é da Igreja Assembleia de Deus? E o meu colega de trabalho, que é da Igreja Presbiteriana, ele não faz parte do corpo de Cristo? Então, quer dizer, a forma como eles trazem este ensino é exatamente para deixar na mente das pessoas exatamente essa impressão, de que corpo de Cristo é a Igreja Cristã Maranata. Saiu daqui, não tem Jesus, não tem Espírito Santo, nem nada. Então, tudo isso pode ser confirmado com os vídeos gravados por eles próprios, que estão na internet. Eu tenho todos estes vídeos que falam sobre isso, não posso colocar nos nossos canais. Por quê? Porque uma das estratégias da Igreja Cristã Maranata para impedir que as pessoas tenham conhecimento dessas questões e desse tipo de prática religiosa é derrubando os canais. Então, se eu colocar, por exemplo, um vídeo onde o pastor Gedeu Tigueiros está falando isso, que você não deve amar quem não saiu da igreja, você não deve perdoar de jeito nenhum quem saiu da igreja. Então, se eu coloco este vídeo no canal, certamente eles vão derrubar o vídeo e até o próprio canal fica sob risco. Então, essa que é a questão. Mas existe sim, o ostracismo existe, como existe na Igreja dos Mórmons, como existe nas Testemunhas de Jeová e como existe também, por exemplo, na Congregação Cristã no Brasil. Então, essa prática de ostracismo é a mesma. Se você se desliga da igreja, você não pode, por exemplo, depois manter a comunhão com o seu parente que ficou na igreja. Então, se você se casar numa outra igreja, provavelmente o seu parente não vai no seu casamento. E aqui agora eu vou, porque essa afirmação ela é muito forte, então eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo mesmo. Eu não fui no casamento da minha irmã, porque ela se casou na igreja católica. Então, o que acontece? Eu não podia, se alguém soubesse que eu fui num culto, numa missa católica ou numa cerimônia de casamento na igreja católica, eu sofreria algum tipo de disciplina dentro da igreja. Então, isso é um fato. Outras pessoas relatam isso também. Inclusive, hoje eu gravei um vídeo, eu postei no canal Solon Pereira, diversos relatos de pessoas que são ex-membros da Igreja Cristã Maranata, e entre estes relatos tem um que a pessoa está contando que, olha só, a minha irmã, parece, ela não foi ao casamento da filha. Por que ela não foi ao casamento da filha? Porque certamente esse casamento não foi realizado pela Igreja Cristã Maranata. Então, há uma dificuldade de relacionamento, sim. As pessoas, elas procuram evitar quem saiu da igreja. Isso aconteceu comigo e isso deve acontecer com diversas outras pessoas. No meu caso, me desculpe se eu estiver me alongando muito, tá? No meu caso,
pessoal, como eu me desliguei da Igreja Maranata numa época onde as pessoas, elas não se desligavam como se desligam hoje, então era uma coisa muito difícil, ainda mais como ali na igreja, eu era um pastor da igreja, então aquilo chocou muita gente. Então o que aconteceu comigo? As pessoas, obviamente, no dia seguinte que eu me desliguei, o pastor coordenador da minha região, ele foi à igreja em que eu estava como pastor, e ele disse, olha, caiu mais um valente. E vem, então, todas aquelas recomendações para que as pessoas elas não se aproximem da gente. Então, isso aconteceu comigo, e houve um fato, até recentemente, um irmão, ele dando uma entrevista num canal, ele lembrou deste fato, que eu fui convidado para uma festinha de aniversário, que era de um membro da Igreja Maranata, mas que não era aquele membro, né? Como ele era de segundo casamento, é aquele membro de terceira categoria, porque quem teve a infelicidade de ter um casamento desfeito na Igreja Cristã Maranata, pelo menos no meu tempo, não sei agora, ele seria um membro de terceira categoria. Então, na condição de membro de terceira categoria, ele não se importou muito para as regras da Maranata e me convidou para essa festinha de aniversário. Fui eu e foi a Roseli. E esse irmão me contou, e eu percebi, é claro, como as pessoas ficaram constrangidas com a minha presença. Todo mundo queria ficar longe de mim, entendeu? Era como se eu fosse um leproso. Você imagine uma pessoa com uma doença contagiosa chegando no meio de um grupo de pessoas e todo mundo querendo meio que se afastar. Uhum. Então, quer dizer, aí eu, por conta da minha própria percepção, eu passei a até mesmo, eu mesmo, falei assim, não, se eu vou constranger alguém, então eu não vou, né? Mesmo que quantas ocasiões aconteceu, olha, o fulano faleceu, era uma pessoa querida, era uma pessoa que a gente tinha consideração, mas eu não vou ao velório, não vou ao enterro, porque se eu chegar lá eu vou causar constrangimento às pessoas. Então eu mesmo me reservava, não porque eu não quisesse ter acesso a essas pessoas, a esses irmãos, mas porque eu sabia que eu iria trazer problemas para eles. Algumas pessoas talvez até sentissem um desejo de conversar comigo, mas se alguém fosse pego conversando comigo, isso poderia causar problemas para eles. Então, quer dizer, essa é a realidade, isso que eu estou falando, isso aí é um fato que aconteceu comigo, tá certo? Então, mas eu espero ter respondido a sua pergunta. Irmão Solon, e quando isso acontece, por exemplo, dentro do casamento? Quando o marido diz que não vai mais para a igreja, ou quando a mulher diz eu não quero mais ir, como é que fica, uma vez que eles convivem? Ou um filho, por exemplo? Olha, é um problema muito grande, porque eles vão conviver na mesma casa, né, marido e a mulher, mas a relação já vai ficar mais difícil. Provavelmente, por exemplo, se o homem ficou e a mulher saiu, este homem ele vai ter dificuldades, inclusive, ele não vai ser um pastor na igreja, ele não vai conseguir exercer funções de liderança na igreja, porque a mulher dele não é da igreja, ou seja, ele não controlou a mulher dele. Então ele já vai ter um problema na igreja e ela, obviamente, ela vai passar pelos mesmos constrangimentos que todos nós. Você imagina, o marido dela é da igreja, vai ter uma confraternização qualquer, uma festa da igreja. Ele leva ela, ele causa constrangimento. Então, quer dizer, são coisas que são, a meu ver, elas são prejudiciais para os relacionamentos familiares, entre parentes e tudo mais. Eu, quando era da Igreja Cristã Maranata, e, por exemplo, tinha as nossas confraternizações, eu agia da mesma forma, entendeu? Eu era da igreja, mas se aparecesse ali alguém que não fosse, eu teria a mesma restrição. Agora, você imagine isso em relação às pessoas da família. É muito difícil, eu não consigo te dizer exatamente o que acontece em cada família, mas com certeza não é uma situação muito fácil. Você pode ter o contrário. O homem sai, a mulher fica na igreja. Mas vejam só que situação que fica para esse marido, não é? Uma coisa complicada, né? Eu acho que tem um relato hoje de uma mulher, nesse vídeo que eu coloquei, um relato de uma mulher, onde ela diz o seguinte, olha, o meu marido, ele vai para a igreja, ele é um obreiro lá, tá tudo certinho, mas nós estamos separados. Nós não temos mais uma relação conjugal normal, então, mas eu vou para a igreja com ele, exatamente porque a gente tem que manter uma certa aparência, porque ele tem uma função na igreja. Agora, você imagina se ela fica, o negócio que já está ruim não se sustenta mais. Existem números, por exemplo, vocês têm esses números dados de divórcios
de casamentos que acabam por conta dessa situação, de que alguém decidiu sair e o outro decidiu ficar? Esse número existe? Não, Israel, eu não tenho essa informação. Até porque eu nunca tentei fazer um levantamento desse tipo. Mas, por exemplo, se eu fizesse uma enquete no site, ou mesmo em algum dos nossos canais, até poderíamos ter uma noção. Mas isso seria apenas amostral. Eu não teria como te falar, trazer uma informação precisa. Isso aí, a estatística, ela tem uma série de protocolos para que aqueles resultados eles tenham alguma validade. E se for para eu fazer alguma coisa que não tenha uma validade, aí eu não faço. Mas se eu tivesse condições de fazer, a impressão que eu tenho é que isso acontece realmente, mas eu não posso fazer nenhuma afirmação nesse sentido. Entendi. Por falar em divórcio, qual é o pensamento da Igreja Cristã Maranata em relação a esse tema? Como ela trata o divórcio? Bom, eles são contrários ao divórcio, né? Eu acho que nisso aí boa parte... Intoleráveis? Assim, o que acontece é o seguinte, se acontecer um divórcio dentro da igreja, acabou a carreira do homem ali dentro. Entendeu? Ele não vai mais para frente. As mulheres divorciadas dentro da igreja, elas nunca serão tratadas da mesma forma do que aquele casalzinho certinho, bonitinho. Entendeu? Ela sempre vai estar um pouquinho estigmatizada. A situação da mulher na igreja já não é fácil. Uhum. Agora, você imagine uma mulher sem marido. Há pessoas, e eu sei disso, né, porque eu convivi ali dentro, que se ressentem muito até do tratamento que recebem, que percebem que é um tratamento diferenciado. É como se você não tivesse o mesmo valor dentro da igreja, porque aconteceu, né, um divórcio, e isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, mas quem está ali dentro e passa por um divórcio, com certeza vai ter uma situação mais difícil. Agora, você falou em relação às mulheres, né? O tratamento que ela já recebe na igreja. Eu entrevistei o doutor Isaías Diniz e ele disse, não, na nossa igreja a mulher não é tratada como uma espécie de subcategoria, as mulheres são muito bem tratadas lá e etc. Essa afirmação dele, ela procede? As mulheres de fato são tratadas com paridade, com igualdade, com equidade em relação aos homens? Israel, o que acontece? As mulheres, elas não têm a mesma condição que os homens na Igreja Cristã Maranata. Isso é um fato, tá certo? Se alguém tentar negar isso, vai estar negando o óbvio. Mas é possível que alguém tente negar. Então, se você dizer que... Oi? O Isaías negou isso, né? Na entrevista. Os exemplos que ele deu, ele tentou falar da importância da mulher. Eu não estou negando a importância da mulher. Eu não estou dizendo que uma mulher não possa ser professora de crianças, até porque você imagina você pegar um homem lá, né, para poder dar aula para criancinhas. Então, obviamente, né, pode acontecer, né? Você tem homens que têm um jeito, né, com isso, mas é muito raro. O normal não é esse. Então, quer dizer, quando você diz o seguinte, olha, mas as mulheres aqui, elas dão aulas para as crianças, são professoras de crianças e tá, então tudo bem. Por quê? Se por um acaso os homens da Igreja Maranata dissessem, não, deixa que nós é que sabemos fazer isso, as mulheres estariam fora. Entendeu? Isso só não acontece porque os próprios homens não têm interesse. Então, aí você já consegue perceber que isso aí você não está elevando as mulheres a alguma condição de dignidade semelhante. Não, por que as mulheres cuidam das crianças? Porque os homens não querem cuidar das crianças. Qual é o homem que vai preferir, em vez de estar lá na porta de terno e tal, ou num púlpito, vai preferir estar ali cuidando de crianças ali? Fica quieto, menininho, fica ali puxando ali. Entenderam? Então, mas se por um acaso acontecesse de um homem ali dentro, não, eu acho que eu sou melhor professor, ele ficaria no lugar dela. Então, eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Os homens não querem esse tipo de trabalho. Então, nós temos aqui mulheres que têm um culto especial para elas. Olha só, Israel, que coisa. Elas têm, então, um dia que é um culto que elas realizam. Então, para as mulheres. Ou seja, elas estão falando somente para as mulheres. E mais, as informações que chegam para nós, e eu não vou fazer aqui uma afirmação, porque
são informações, mas o que acontece? Parece que os homens, eles chegam a ter mesmo a autorização, eles precisam fazer uma reunião, aí eles vão fazer uma reunião lá, ficam uma porta só para poder, né, evitar que alguém entre ali, mas eles próprios, eles não estão interessados, ou seja, elas não ensinam para eles, ou seja, elas não podem comunicar experiências bíblicas, passagens bíblicas para os homens. Então você não pode dizer que aí elas estão sendo elevadas a um nível semelhante, elas estão sempre num nível inferior, isso é fato. Então o que acontece? Qual mulher na Igreja Cristã Maranata que tem um cargo de liderança sobre algum homem, né? Então, eu só conheço uma que não tinha um cargo de liderança, mas pelo fato dela ser a irmã do dono da igreja, que é Gedeuti Gueiros, estou me referindo a Sara Gueiros, essa sim, essa ensaboava pastor, entendeu? Mandava, você desligue o diácono, essa, eu estava presente no Manaim, quando ela chamava a atenção de pastores ali. Agora, é interessante, quando ela vai chegar lá para orar, para começar a mensagem, a palestra dela, ela dava aula sobre tabernáculo e alguma coisa sobre história da igreja. Então, ela dava aula no Manaim, que é o local de seminários da Igreja Maranata. Ela dava essa aula para todos, homens e mulheres? Para todos, mas é a única. Só ela, porque ela era irmã do dono. Mas qual a justificativa para isso? Além, obviamente. Nenhuma. Ninguém dá explicação nenhuma. Ela pode. Ninguém nunca questionou isso, irmão? Acredito que alguma pessoa questionou, só não sei se ela sobreviveu. Eu tô brincando. O juiz não vê parte, né? Que o juiz não vê, que vai que alguém processa, né? Pois é. Então, veja bem, então quando ela ia para o púlpito para poder iniciar então a mensagem dela, aí vinha um pastor para orar por ela. O pastor fazia oração, por quê? Não, ela está debaixo da autoridade de um pastor. Mas aí, na sequência, ela pega um pastor lá, ela fala, e você sabe responder? E dá uma bronca num pastor, entendeu? Que mostra que, na prática, ela está superior. Mas ela é a única mulher que eu conheço que tem essa superioridade sobre outras. As demais irmãs, por exemplo, olha só a que nível chega. E isso nós temos o vídeo aqui, então eu não estou jogando palavras fora. Eu tenho o vídeo onde um dos pastores do Conselho Presbiteral, que é quem comanda juntamente com Gedeuti a Escola Bíblica Dominical, ele fica com a parte de respostas. O nome deste pastor é Gilson Souza. E ele tem um vídeo, nós temos o vídeo dele aqui, ele explicando por que é que a mulher não podia ficar atrás do púlpito. Ele não falou nada sobre a Sara Gueiros, entendeu? Que é a irmã do Gedeuti. Mas ele está dizendo, por que a mulher não pode ficar no púlpito? Então, vamos supor, tem uma reunião com as mulheres. A mulher, ela não pode ficar atrás do púlpito, ela tem que ficar do lado do púlpito, entendeu? E aí ele está dizendo o seguinte, olha, se você tiver dificuldade, porque você tem que segurar a Bíblia, você tem que segurar o microfone, você tem a apostila, se ficar difícil, você pode usar um pulpinho, que é, vamos dizer assim, é uma outra mesinha de madeira menorzinha para você colocar a sua Bíblia, mas você não pode ficar atrás do púlpito. Por quê? Então, mas qual a explicação de por que não pode? Ele dá? Ele dá a explicação. Porque a mulher, ela tem que ficar no mesmo nível das demais irmãs. Entendeu? Essa é a explicação. Então, todas as irmãs têm que ficar no mesmo nível. Qual é o nível? É o nível inferior. Alguma dúvida sobre isso, Israel? Será que eu estou exagerando? Será que isso é uma coisa que é difícil de entender? Acredito que não. Então, se as mulheres elas têm que ficar no mesmo nível, qual é o nível? É o nível porque todo púlpito ele fica num piso elevado. Fica num piso mais elevado. Então, as demais irmãs estão no piso inferior. Então, a irmã que vai se comunicar com a irmã, ela tem que ficar no mesmo nível que ela. Aí a pergunta, mas então o pastor, ele pode ficar no piso mais elevado, que é o piso superior, que é onde está o púlpito. E aí você vai me dizer, então, que há uma igualdade de condições? Acredito que não. Então, quer dizer que a irmã pode dar uma mensagem para senhoras onde os homens não estão presentes, dizer que a irmã ela pode dar aula para crianças, mas ele não disse qual irmã, por exemplo, participa do conselho presbiteral, que é a liderança da igreja. Qual irmã que pode participar de uma reunião de pastores e ali trazer informações ou participar ali das decisões no mesmo nível de autoridade que os homens.
Então, quer dizer, não, mas eu entendo que biblicamente eles estão certos. Perfeito, não tem problema nenhum. Agora, dizer que elas estão em igualdade de condições, aí não dá. Aí eu não vou concordar. Agora, dizer que elas são importantes, claro que são importantes. Quem é que vai ter a coragem de dizer que a mulher na igreja não é importante? Quem que vai dizer isso? Né? Então, quer dizer, aí fica bem difícil a gente falar. O senhor é graduado e pós-graduado em teologia, e aí eu lhe pergunto o seguinte: a igreja primitiva, como é que ela atuava com a mulher? Era mais parecida com a igreja cristã maranata, contemporânea, ou com a igreja pentecostal, tradicional, que não seja cristã maranata? Olha, quando você lê, por exemplo, como eu falei, né, 1 Coríntios capítulo 14, ali no verso 26 em diante, você vai observar que todos podiam falar. Ali não diz que todos os homens podiam falar. Então, ali nós temos, eu estou me referindo à igreja ali no seu nascimento, né? Mas o que acontece? A condição da mulher, de modo geral, culturalmente, e isso a história mostra, era muito difícil. Por quê? Porque as mulheres, ao longo da história, elas não sabiam ler. E elas nem mesmo, se você voltar um pouco no tempo, elas nem podiam aprender a ler. Então, por exemplo, uma mulher, ela jamais poderia se colocar como se fosse discípula de um mestre. Eles não aceitavam isso. Isso era uma humilhação. E acontece que Jesus, ele aceitou que Maria ficasse aos seus pés quando ele estava na casa de Marta e Maria. Então, ela estava ali numa condição de estar aprendendo com Jesus. E Marta recriminou, dizendo, olha, ela devia estar cuidando da casa, mas ele disse assim, olha, ela escolheu a melhor parte. Qual é a melhor parte? De estar aos pés de Jesus, que era uma prática comum de líderes, líderes, eu digo, os mestres, eles ficavam numa posição e os discípulos ficavam ali, assentados aos seus pés, como ficou Maria. Então, mas o que acontece? As mulheres, elas têm muita dificuldade, porque não sabiam ler, não sabiam escrever, não podiam andar sozinhas. Elas não podiam andar sozinhas. Qual mulher que podia sair pela rua sozinha? Só se fossem as mulheres de Coríntios, que elas eram estigmatizadas, porque tinha toda aquela questão ali da prostituição que havia na cidade. E essas mulheres, elas passaram a frequentar a igreja? Passaram a frequentar a igreja. Agora, imagine a dificuldade dessas mulheres, né? Tanto é que, em algumas situações, Paulo vai chegar a colocar algumas limitações para elas próprias. Mas você dizer o seguinte, não, Jesus poderia ter levantado uma apóstola. Como? A mulher não podia nem entrar na sinagoga. Quando Paulo saía para poder fazer a sua missão de expandir a igreja, de levar o evangelho ali por toda a Ásia, quando ele chegava numa determinada cidade, a primeira coisa que ele fazia era o quê? Ele ia para a sinagoga. Como ele era homem, davam espaço até para que ele pudesse falar. Você agora, como é que uma mulher faria isso? A mulher, primeiro, não sabia ler, não podia ler as escrituras, não tinha como entrar na sinagoga, elas ficavam separadas, apartadas na sinagoga. Será que alguém iria parar para ouvir uma mulher? Então, a condição geral da mulher, historicamente, é muito complicada. A mulher, ela na Grécia, no tempo da filosofia, ela era considerada como um objeto. Isso na Grécia, uma coisa negociável. E depois, mais tarde, até mesmo, porque vem Roma e traz muito do que foi ensinado pelos filósofos, a mulher ainda era uma coisa. O direito romano, inicialmente, você vai observar que a mulher, ela não é tratada como pessoa, mas como coisa. Agora, você imagina, então, a coisa querendo participar de lideranças e de participar de movimentos. E mesmo assim, por conta de Jesus Cristo, elas tiveram um espaço que você não consegue imaginar em nenhuma outra situação. Jesus deixou que andasse com ele uma mulher que ela era estigmatizada, até mesmo que a referência é que ela tinha demônios, que tinha uma vida passada muito complicada, mas Jesus não a separou, deixou que ela andasse junto, deixou que Maria ficasse aos seus pés para aprender o evangelho, para aprender aquilo que ele estava dizendo. As mulheres, elas chegaram a ser citadas na genealogia de Mateus, né, quando faz lá, e outra, Raabe, a prostituta. Então, o que acontece? A partir de Jesus,
começa, então, pelo menos indicativos de que a mulher ela não deveria ser tratada como coisa. Mas é preciso lembrar, irmão, que apesar dos ensinamentos de Jesus, da forma como ele tratava e lidava com as mulheres, quando surge a igreja primitiva, os caras continuam fazendo a mesma coisa que acontecia nas sinagogas, né? Elas continuam sem espaço, continuam sem direito de fala e etc. Quer dizer, muito embora todos falavam, mas sem um lugar no altar, vamos dizer assim. Exatamente. E você não precisa ir muito longe. Se você voltar no tempo da minha mãe, entendeu? A minha mãe, ela teve que realmente superar obstáculos assim inimagináveis para poder ter uma formação, porque não era a condição da mulher no tempo da minha mãe. Elas eram donas de casa. E se você observar todos os movimentos que teve ao longo da história, que foi realizado aí pelas próprias mulheres, você vai ver a dificuldade que elas tiveram para ter acesso a direitos básicos. Mulher não votava até não muito tempo atrás. Não podia votar. Uhum. Então, o que acontece? A mulher, quando ela se separava, ela era desquitada, ela não era divorciada, porque o Código Civil, né, ele teve alterações em 1916 e depois mais para frente. Mas então, o que acontece? Era muito difícil. Você querer também, você tem que olhar para Jesus, você tem que tentar enxergar como Jesus trouxe de exemplos e de ensinamentos. Porque se você for olhar ao longo do tempo da cultura, você vai ver que faz sentido as mulheres ter tido uma restrição tão grande em relação à participação até mesmo nas igrejas e no nosso tempo. Hoje, né, as coisas vão mudando aos poucos, mas as mulheres enfrentaram uma dificuldade muito grande ao longo da história. E aí parece tudo muito natural, né? Se você não deixa uma mulher participar de uma decisão na igreja, é natural, né? Por quê? Porque sempre foi assim. Segue, inclusive, o modelo da Igreja Católica, né? Onde a gente acabou de ver um conclave e as mulheres têm um papel completamente secundário lá, não conseguem nem entrar, nem ter vez de fala. A maçonaria também, não é? A maçonaria é outro grande exemplo, e você deve saber bem que a igreja evangélica no Brasil, ela teve todo o apoio da maçonaria. A primeira igreja batista começou exatamente num salão da maçonaria. Então você tem os presbiterianos aí, quanto tempo, né? Aí eles eram maçons. Então a igreja da presbiteriana na cidade da minha esposa, Itapetininga, São Paulo, quem é de lá vai saber. Aquela igreja foi construída com o apoio e o auxílio e com o financiamento da maçonaria. E ela tinha lá no teto, ela tinha o símbolo da maçonaria. E aí, agora, mais recentemente, eles resolveram, então, romper e tiraram lá o símbolo. Mas quem não sabe? Então, o que acontece? A maçonaria sempre é uma questão que é para os homens. É uma reunião para homens. Mulheres não tinham acesso. E né, você tem toda essa influência, inclusive até no próprio evangelho, hoje na igreja evangélica, é claro, né? Impressionante que, inclusive, na maçonaria, para você poder fazer parte, a esposa tem que concordar. Se ela não concordar, você não participa. E na Maranata também, para ser alçado, para poder subir de nível, tem que ter a autorização da esposa, ou a bênção dela. Agora, veja bem, para a gente concluir e até polemizar um pouco, não leve a mal a minha pergunta, dentro desse aspecto da posição da mulher na igreja, à luz da Bíblia. Nesse caso, a Bíblia precisaria ser atualizada, irmão Solon? Não, eu não acredito em atualização. Eu acredito, tá, Israel? Aqui eu não quero polemizar com absolutamente ninguém. Eu quero dizer apenas o meu pensamento, porque eu sou livre. Até isso é uma das grandes vantagens da desinstitucionalização. Eu sou livre para pensar, eu sou livre para querer e eu sou livre para praticar a minha fé segundo as minhas convicções da palavra de Deus. Então, a pergunta exatamente, você pode só me pontuar? Se a Bíblia precisaria ser atualizada, porque filosoficamente, historicamente, o que a gente acabou de discutir aqui, mostra que no passado as mulheres eram, e ainda são, obviamente, estigmatizadas e subclasse, mas a Bíblia trata isso dessa forma, né? Para trazer para os dias atuais, como é que faria? Israel, eu não vejo nenhuma dificuldade. É só você olhar para Jesus e você olhar também para o Éden. Quando a referência inicial, né, de façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, ela não era uma referência
para Adão masculino, era gênero. Então, e depois a mulher foi criada como Ezer Kenegdo, ou seja, como uma auxiliar para o homem. E veja que esse termo auxiliar na Bíblia, ele está sendo mal interpretado hoje, porque na Bíblia, naquele tempo, a palavra original, o auxiliar, era Deus que auxiliava o homem, ou as poucas referências que tem, salvo engano, são 6 referências, incluindo as da passagem de Eva, é uma referência assim, tem um general que está numa guerra e ele está em apuros, e vem um outro general em seu auxílio para juntar forças para que eles combatam, mas eles têm igualdade de condição e de autoridade. Ezer Kenegdo, a ajuda que veio do alto para estar de fronte de. Então, esse é o significado original do auxiliar, não tem nada a ver com a forma como nós usamos a palavra auxiliar. Quando você usa no nosso português a palavra auxiliar, é realmente uma pessoa, um subalterno. Então, é o auxiliar de pedreiro, é o auxiliar de escritório, é o auxiliar da mecânica. Então, ele é quase que um aprendiz, ou um subalterno, ou um ajudante. Não é esse o sentido da palavra. Então, ali no Éden, você já tem uma indicação de que a mulher ela tem o mesmo nível de importância do que o homem. São diferentes, mas não podemos dizer o seguinte, ela é uma subalterna. Não vejo assim. E mais, e eu tenho vídeos gravados sobre isso, então eu explico isso com muito mais detalhes. Aqui eu estou dando uma passada bem superficial. Aí, quando você chega em Jesus, você vai ver Jesus que trata as mulheres de um modo diferente. Aí, o que acontece? Você tem as questões particulares da palavra de Deus, como eu citei aqui em Coríntios, onde tinham mulheres chegando à igreja, tinham mulheres também que tinham hábitos que eram diferentes e que elas, naquele momento, elas tiveram que ser, vamos dizer assim, organizadas ali naquele contexto e naquela cultura. Eu não acredito que precisa ser atualizado, eu acredito que você precisa interpretar todas as coisas sem perder de vista nem Jesus e nem o Éden. Então, como é que eu entendo? Eu entendo assim, se eu ler alguma coisa nas cartas paulinas, por exemplo, e eu for levado para um entendimento que está se afastando dos princípios que nos foram ensinados por Jesus, eu tenho que rever a minha interpretação e não o texto. O texto é aquele ali, e é ele que vale, e ele não deve ser alterado em nenhuma vírgula. Agora, como eu interpreto o texto, eu tenho que interpretá-lo à luz daquilo que Jesus falou, porque eu sou cristão. Sim. Então, à luz de Jesus, eu interpreto todas aquelas mensagens. Por exemplo, e a escravidão? Então, como é que você vai interpretar a escravidão? Porque Paulo, ele inclusive mandou, né, você sabe do texto de Onésimo, olha só, ele não estava ali indo contra aquilo que estava estabelecido, mas o princípio não é o da escravidão, o princípio é o da liberdade. Agora, se você for entender, então, olha, mas aqui nós temos uma situação onde Paulo, ele não foi contra a escravidão, mas Jesus veio e libertou todas as pessoas. E em nenhum momento ele deu qualquer indicativo que um homem haveria de dominar sobre outro homem, e isso desde o Éden. Olha, domine sobre todas as coisas, então domine sobre tudo, mas não há uma menção para dominar sobre outros homens. Ele domina sobre animais, ele pode fazer uma barragem, ele pode desviar o curso das águas, ele pode... Vai para outros planetas. Oi? Vai para outros planetas, vai para a Lua. Vai para a Lua, tudo. Mas não há nenhuma menção de domínio de homem sobre homem. E hoje o que nós temos é exatamente isso. Homens querendo dominar sobre homens. Então, tentando responder aqui objetivamente, não vejo necessidade de atualizar. Eu vejo necessidade de você interpretar sempre, sem perder de vista, o que Jesus falou, ensinou e os exemplos que ele deu. Agora, diante de tudo que a gente está conversando aqui, dessas situações que pouco a pouco, né, montam a Igreja Cristã Maranata como um todo, quando é que o indivíduo que está lá, assim como o senhor esteve quase 2 décadas, quando é que você abre a mente e fala, poxa, isso aqui está errado, isso aqui não está legal não? Qual o estopinho? O que acontece, geralmente? Qual o gatilho que faz as pessoas começarem a questionar a Igreja Cristã Maranata?
Israel, o meu caso foi um pouquinho diferente, tá? O que eu vejo normalmente, o meu caso, eu comecei a observar e eu percebi que a minha leitura bíblica, ela estava embaçada porque eu lia o texto procurando concordância com as doutrinas da igreja. E não deve ser assim. Você deve ler o texto livremente e entender o que o texto diz, sem tentar adaptar o texto à doutrina da igreja. A doutrina da igreja é que deveria se adaptar ao texto. Então eu comecei a fazer uma leitura, obviamente eu fui provocado também, algumas vezes eu fui provocado por pessoas, inclusive que, vamos dizer assim, na hierarquia da igreja estavam abaixo de mim. Um obreiro que trabalhava comigo na época, eu trabalho no tribunal, ele trabalhava no tribunal também, uma pessoa muito inteligente, mas ele era estigmatizado dentro da igreja, porque ele também já veio para a Igreja Maranata em um segundo casamento, ou seja, ele não podia ficar atrás do púlpito, ele não podia levar uma mensagem para a igreja, ele não podia pregar, ele não podia ser um diácono e jamais um pastor. Quer dizer, ele nunca cresceria, nunca ascenderia. Não, ele sempre seria o terceira categoria, o terceira classe dentro da igreja. Só que ele era um homem muito inteligente e ele era muito observador. E o fato dele ter esta condição estigmatizada e ser inteligente, isso fazia com que ele refletisse. Mas por quê? A pergunta é, mas por que tem que ser assim? Aí ele vai para a Bíblia. E aí ele começa a procurar e ele começa a perceber não só as questões relativas ao que ele estava vivendo, mas ele começa a enxergar uma série de outras coisas. E como ele percebe que ele também não pode avançar muito dentro da igreja, ele passa a beber de outras fontes e outras literaturas teológicas. Bom, se uma pessoa normalmente dentro da igreja, ele não pode fazer teologia, porque senão ele vai ser estigmatizado e vai ser embarreirado lá se ele fizer teologia, aquele que é de segundo casamento está livre. Bom, estigmatizado eu já sou, embarreirado eu já sou, então eu vou fazer o meu curso de teologia. Então este homem, o nome dele é Márcio, ele foi a primeira pessoa que veio para mim e me desafiou. E ele me desafiou com a palavra de Deus. E é exatamente começando com perguntas. Por quê? Por que é assim? Aí você dá a resposta. Mas isso está de acordo com a palavra de Deus? E aí, quando você tem, pelo menos, o desejo de ser coerente, então não basta responder aquilo que alguém falou para você. Olha, a informação que eu tinha, por que um homem de segundo casamento não podia ser diácono na igreja, nem nada? Olha só, porque um dia estava havendo uma reunião qualquer lá, de liderança, e Deus deu uma visão que caía uma espada do céu e cortava o braço direito de um homem, e aquele homem era de segundo casamento. Então, Deus está aqui proibindo que aquele homem, o braço direito dele, exerça essa função dentro da igreja, de liderança, de comando, de mão de obra especializada. Então, o que acontece? Aí, quando a pessoa te pergunta o porquê, aí você diz, não, porque Deus revelou. Aí ele diz, não, mas porque Deus revelou? E o que a Bíblia diz? Se você for uma pessoa honesta, você vai, então, procurar ver. Então, vamos olhar na Bíblia. Só que, como ele era uma pessoa muito inteligente, ele conseguia me conduzir para os textos, e eu, querendo ser razoável, eu digo, então, eu não posso ficar com uma visão que eu não sei quem teve, nem quando teve, nem por que teve, nem... né? Nem se teve, né? Nem se teve. Como é que eu vou escolher uma experiência e afastar a Bíblia? Então, isso para mim começou a impactar bastante. Por quê? Porque eu sempre pensei, pelo menos eu preciso ser coerente. Por quê, Israel? Porque uma das maiores críticas que hoje nós recebemos e nós tombamos como crentes, como evangélicos, diante dos ateus, é pela incoerência. Onde é que o ateu, ele pega o crente? Na incoerência. Porque são muitas incoerências. E aí ele vem com a lógica, e ele vai te apresentar a lógica. E aí você vai ter que ser confrontado com a Bíblia e com a lógica. Você tem que ter respostas que sejam razoáveis, né? Você vai ter um momento em que você vai simplesmente crer. Simplesmente crer, por exemplo, aquilo que é profecia. Então, o que a Bíblia fala sobre o fim dos tempos? Então são coisas que não aconteceram, mas você tem lá o texto, você tem a sua interpretação e você acredita, ainda que não sejam coisas que sejam futuras, que ainda não aconteceram. Aí o exercício da fé.
Você crê. Lá em Hebreus 11, diz o seguinte, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e de fatos que não se veem. Por quê? Porque tem fatos que eu não vi. Eu não vi Jesus, eu não vi Paulo, eu não vi Pedro, eu não vi nada que foi... Mas eu acredito que aquilo é verdade, é fé. Mas eu acredito no que está lá escrito na Bíblia. E também em relação aos fatos que não se veem, que são futuros, ou fatos que não se veem, por exemplo, anjos, né? Espírito Santo. Então são coisas que eu não estou vendo. E nas coisas que se esperam, que são as coisas futuras, que são, por exemplo, as profecias. Então isso é a fé. É você acreditar naquilo que você não viu no passado, é acreditar nas coisas que são espirituais e que você não consegue ver, você não vê Deus, e acreditar nas coisas que são profetizadas, que estão jogadas para frente. Então aí está a minha fé. Agora, a minha fé, ela não pode ser uma loucura também, a ponto de eu chegar e olhar para a Bíblia e querer negar o que está escrito, porque eu tenho fé que Deus revelou alguma coisa diferente. Aí eu sou incoerente. A Bíblia diz uma coisa, mas eu faço uma outra coisa e eu acredito que foi aquele Deus da Bíblia que me orientou, mas o fundamento que eu uso não está na Bíblia. Então são as incoerências. E eu acredito que as pessoas que são inteligentes e que têm essa capacidade de raciocinar com razão, com tranquilidade, elas vão olhar para isso. Outras não. Outras vão simplesmente dizer, olha... aqui nós temos um fato, o líder da igreja, toda hora ele se contradiz, uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra coisa, uma hora Deus não quer política, depois agora Deus apoia política, então, quer dizer, as coisas vão mudando muito. Quando eu cheguei na igreja, por exemplo, primeiro seminário que eu fui, as mulheres, elas se sentavam atrás dos homens, então, do metade do templo para trás eram as mulheres, da metade do templo para frente eram os homens. Mas era a revelação de Deus, que tinha que ser assim. Agora Deus revelou diferente, agora as mulheres podem se assentar onde elas quiserem. Então, quer dizer, eu não acho que isso seja coerente. Se você quer dizer, não, nós inicialmente entendíamos dessa forma, porque os homens é que precisavam aprender, porque eles que vão ser pastores, eles que vão ser diáconos, e a mulher, ela vai ser professora, ela vai ser, ela vai limpar a igreja, ela vai cuidar da igreja, ela vai participar com a mão de obra dela, vai ser cozinheira, vai ser copeira, vai ser outras coisas. Então ela não precisa muito de Bíblia, né? Ela não precisa aprender. Tá bom, é ruim, mas é uma explicação. Agora você dizer que Deus revelou isso, depois você dizer que Deus agora desrevelou, então são as incoerências. E eu acredito que muitas pessoas, mesmo que não tenham um conhecimento, ou sejam investigativos da questão bíblica, elas conseguem perceber algumas incoerências, maus tratos, pessoas sendo maltratadas, desrespeitadas. Então, por exemplo, algumas afirmações que a gente faz no canal, que levam as pessoas a tomarem as suas decisões, são exatamente nesse sentido. É mostrar a incoerência daquilo que é ensinado. E outra, e você vê ali Jesus, o Espírito Santo, gentil, Jesus gentil, é manso, é uma voz mansa, é uma voz delicada e tal, e aí você vê um líder truculento. Aí a pessoa começa, puxa vida, mas tem alguma coisa errada aqui. Então, nos canais, a gente vai mostrando essas coisas, nós vamos mostrando eles. As pessoas dizem, você está falando mal da igreja. Não, nós estamos mostrando eles. Não precisa fazer muita coisa, né? Grandes problemas. Não precisa fazer muita coisa, é só mostrar eles e pronto, né? Mostrar eles, porque as pessoas não percebem. Então, por exemplo, muitas pessoas, elas diziam o seguinte, olha, quando você transcreve o que foi dito e coloca no site, é que a gente percebe que, por exemplo, uma frase não tem sentido. Ele não consegue perceber, porque no que ele está ali, meio que, né, estou aqui porque é Deus que mandou estar aqui, porque o Espírito Santo está aqui e tal, e ele fica ali, a pessoa vai falando, e faz algumas afirmações absurdas, e trata mal as pessoas, e você não percebe. Então, quando a gente pega aquilo que eles falaram e mostra, você percebeu isso aqui? É isso que a gente faz, a gente pega o que eles falam, e o que eles próprios falam e diz, você percebeu isso aqui? E muitas pessoas são despertadas dessa forma. Eu não sei, Israel, se eu respondi exatamente a sua pergunta. Se não, você pode me corrigir aqui. Deixa eu te perguntar outra coisa. Dentro disso que você acabou de falar aí, por exemplo, em relação à posição que as mulheres sentavam, né? E até remete ao nosso assunto anterior. As mulheres ficavam atrás e os homens na frente. Hoje elas ficam onde elas quiserem e houve essa mudança. Existem outros exemplos, por exemplo, de coisas ou de situações que antes eram proibidas e que agora são liberadas, ou que agora são liberadas, mas antes não podia fazer? Essas mudanças que são sempre
justificadas como uma revelação? Sim. Por exemplo, eu vou dar exemplos bem práticos e visíveis. Olha, Deus revelou que o homem não pode ter barba, tá certo? Isso está valendo ainda, mais ou menos. Então, o homem não pode ter barba. O Gedeu Tigueiros, que é o presidente e o fundador da igreja, em uma mensagem dele, ele chegou a dar o exemplo de um homem que ele era até farmacêutico, uma coisa assim, ou trabalhava, era enfermeiro. Então, um dia ele deixou a barba dele crescer e ele foi chamado a atenção que ele não poderia usar barba. Porque a revelação de Deus é que o homem não pode ter barba na Igreja Maranata. Só que aquele homem, vamos dizer assim, ele resolveu não atender aquela chamada de atenção e permaneceu com a barba. Aí o que aconteceu? Ele estava de moto, um caminhão passou em cima dele e não sobrou nem o bigode. Essa é a história, e eu não estou aumentando nem diminuindo. Nós falamos do vídeo aqui com essa fala dele, exatamente como eu estou falando para você. Então, ele foi atropelado, o caminhão passou em cima, não sobrou nem o bigode. Então, o que acontece? Não pode. Acontece que, recentemente, agora, eles estão se associando a igrejas outras no exterior, e aí, recentemente, você tem fotos desses pastores, né, ou membros, ou pastores, ou homens da igreja, que estão ali participando juntamente com eles, nesta comunhão, sem problema nenhum, e eles estão com barba. Ou seja, por que o caminhão não vai passar em cima deles também? Entenderam? Então, quer dizer, isso é uma coisa. A outra coisa também que é bem evidente é a questão da política. Quando eu ingressei na Igreja Maranata, a gente se orgulhava disso, porque a igreja não se envolve com política, porque a Assembleia de Deus, ela virou esse lixo que ela é, né, segundo a forma como eles apresentam, alguma coisa que vamos dizer assim, que é aquilo que, né, não alcançou a revelação, é como se fosse um resto realmente. Então, a Assembleia de Deus, ela entrou nessa situação que ela está hoje, por quê? Porque ela se envolveu com a política. Então, o problema da Assembleia de Deus é a política. Então, nós nos orgulhávamos de estarmos numa igreja que não tinha envolvimento com a política. Só que chegou um determinado momento que parece que Deus já não revelou da mesma forma, né? Agora pode. Então, nós temos vídeos gravados onde Gedeu Tigueiros, na época das eleições, leva todos os políticos, todos os candidatos a políticos ao Manaim, um local que para você ir, você tem que fazer 7 dias de madrugada na igreja, você tem que fazer 7 dias de jejum, vão consultar o seu nome para saber se você pode botar o seu pé lá no Manaim, e muitos acabam não sendo permitidos de subir ao Manaim. Aí, de repente, na época das eleições, os políticos todos lá, e participando, e com os nomes citados. São aqui os nossos irmãos, esse aqui é da Igreja Batista, o fulano era o presidente da Assembleia de Deus, é da igreja tal e tal. Então, quer dizer, é uma incoerência absoluta. Primeiro porque eles estão sempre afirmando que quem não é da Igreja Maranata, entendeu? Não tem revelação, não tem salvação, não tem o Espírito Santo, e outra, não vai subir na quarta trombeta. Mas aí nas eleições são os nossos irmãos que estão aqui, e aí cita o nome deles, ou seja, então Deus, ele mudou aí a revelação com a questão da política. Não sei se seria o caso de citar, mas eu acho que esses dois fatos, eu acho que seriam bem interessantes. Acredito que Deus vai revelar também que a mulher não vai ter que usar somente saia mais. Isso acho que não está muito longe de acontecer, não, tá? Porque, mas antes era proibido absolutamente. Mulher usando calça comprida, não podia tocar na igreja, não podia dar aula para criança, não podia fazer nada na igreja, não podia nem ser batizada. Se a mulher usasse calça comprida, não poderia nem ser batizada. E eu vejo que hoje muitas mulheres, elas podem não ir para a igreja de calça comprida, mas no dia a dia elas acabam usando a calça comprida. E outra incoerência. Ah, tá bom, não, mas aqui, mesmo no meu tempo. Ah, mas na minha profissão, o uniforme é calça. Aí pode. Ou seja, então, quer dizer, é revelação de Deus? Deus exige isso para a sua santidade? Se exige isso para a santidade, então você tinha que arrumar outro emprego, né? Ah, não, mas ela não vai poder deixar o emprego, né? Senão depois a igreja perde até a arrecadação, né? E aí, então, Deus, ele aceita algumas pessoas usar calça comprida e outras não, infelizmente, ou aceita que use fora da igreja, mas aqui na igreja não. Então, quer dizer, são coisas, como eu falei, a incoerência não é uma coisa boa.
Eu estava vendo essa semana no meu telefone aqui, navegando, e eu vi uma matéria na Folha de São Paulo, talvez só ache ela aqui, falando muito bem da Igreja Maranata, e eu achei, poxa, caramba, a Folha de São Paulo falando da Maranata, uma foto enorme lá do pastor Gidalti, aqui, ó, a matéria do ano passado. Igreja Maranata realiza evento para 1 bilhão de pessoas. Tá aqui. 1 bilhão de pessoas. E aí teve outras matérias também falando que a Igreja Maranata, isso na Folha de São Paulo, que a Igreja Maranata estava pregando a volta de Cristo e tudo mais. E não é só a Folha de São Paulo, já vi no UOL, em grandes portais também. Essas matérias, elas são pagas, irmão Sol? Você mesmo pode olhar aí no seu celular, vai ter ou branded content ou patrocinado. Então, estas matérias todas, elas são pagas, não são matérias jornalísticas, mas eles apresentam para a membresia como se a mídia estivesse realmente interessada na divulgação do trabalho deles, como um reconhecimento de que eles são um grupo diferenciado, têm uma mensagem melhor do que todo mundo, estão evangelizando o mundo e tal. Mas eu não vejo problema de se pagar o que quer que seja. O problema que eu vejo é quando você gasta dinheiro com qualquer coisa e você não tem prestação de contas e nem saber se a igreja ela está de acordo com este investimento, que é um investimento muito alto, sendo que a pessoa muitas vezes tira 10% do seu salário, que às vezes de um salário mínimo, entrega para a igreja. Será que ela está pensando que esse dinheiro vai ser usado para pagar marketing, publicidade da igreja, né, e não de Jesus Cristo? Então, quer dizer, eu fico pensando, será que a pessoa ela está concordando com isso, ou será que ela gostaria que esse dinheiro dela fosse usado para a promoção do evangelho, para a ajuda aos necessitados, para aquela assistência fraternal, ajudar o irmão que passa necessidade, o que precisa do remédio, o que precisa de um exame, o que vai fazer uma cirurgia, aquele que ficou desempregado? Será que as pessoas que estão entregando dinheiro para a igreja estão entregando para propaganda? Porque essas propagandas são caríssimas, e isso você lembrou bem. Eu estou vendo aqui o Media Kit. Uma coisa, Israel, me perdoe aqui te interromper. Isso é uma coisa que Deus também mudou a revelação, porque eu tenho comigo aqui vídeo do pastor Gedeu Tigueiros dizendo que eles não utilizavam deste método de marketing, porque a igreja é discreta, e a igreja não precisa de marketing, afinal, é Deus que vai mandar as pessoas, a obra é de Deus, então você não precisa fazer propaganda. Então no passado era assim, e eu tenho essa declaração dele, mas agora eles investem um valor muito alto em propaganda e marketing, mas são valores muito altos, porque você imagine uma propaganda feita no UOL, uma propaganda feita na revista Veja, uma propaganda feita na Folha de São Paulo, são investimentos muito altos. E a questão que eu digo é essa, é para isso que as pessoas estão entregando dinheiro para a igreja? Eu estava vendo aqui o Media Kit da Folha de São Paulo, tem artigo que pode chegar a 300 mil reais. Quer dizer, são valores absurdos, né? Agora, diante de tudo que a gente conversou nessa mais de uma hora já de bate-papo aqui, irmão Som, eu vejo também que o resultado de tudo isso tem sido sei lá, as pessoas estão correndo da Igreja Maranata, né? Eu passo na igreja aqui perto de casa, tem 3 pessoas, tem 5 pessoas. Sempre foi assim? Ou é só agora? É mais de um tempo para cá, realmente, Israel. No meu tempo, as igrejas elas cresciam. E eu vivi essa experiência. Eu próprio vivi essa experiência de ver igrejas, até trabalhos que a gente estava começando em pouco tempo de trabalho. Eu nunca consegui ficar muito tempo, porque eles ficam mudando você de igreja rapidamente. Eu não sei nem explicar por que é que eles mudam tanto. Uma vez eu até foi por uma política que aconteceu aqui em Brasília. Mas, enfim, mas o período que eu ficava, eu conseguia ver a igreja crescer. E ela crescia, mas naquele tempo não existia a transmissão via satélite, onde o presidente da igreja, hoje ele monopoliza a escola bíblica, é ele que tem que dar a escola bíblica, os cultos especiais são dele. Então, naquele tempo era um pouquinho diferente. Então, o que acontece? Hoje, com este monopólio centralizador de Gedeu Tigueiros, muitas pessoas estão avessas a ir para uma igreja para assistir um telão.
Elas não querem mais ir para a escola bíblica. Elas, muitas vezes, quando ficam sabendo que no sábado vai ser live, ela não vai. Ela não quer ir, entendeu? Só que no que ela não quer ir, ela também para de convidar as pessoas. Como é que você vai convidar a pessoa para ir assistir alguma coisa que você mesmo está incomodado? E eles não conseguem perceber isso, e eles ficam tentando fazer o marketing contrário, dizer que não, porque, olha, isso aqui tem pessoas de outras igrejas que estão vindo para poder, mas só que essa não é a realidade. Não adianta o discurso, porque o discurso ele está sendo indo de encontro, né? De encontro mesmo com aquilo que os olhos das pessoas estão vendo. Você mesmo falou, olha, eu passo aqui em frente da igreja, ela está vazia. E tem um canal no YouTube que se chama A Religião Certa. Esse canal, inclusive, está também na justiça, viu, Israel? A Igreja Maranata tentou de todas as formas derrubar o canal deste rapaz que se chama Sadraque. Ele se apresenta como Sadraque, ele é um bonequinho de inteligência artificial, mas ele mostra muitos vídeos de igrejas, ele recebe, ele pede, e ele vai recebendo vídeos e fotos de igrejas vazias em todo o Brasil. E ele tem vários vídeos mostrando isso. Então, esta é a realidade. Então, quer dizer, você ir contra a realidade é uma coisa muito difícil, porque as pessoas estão vendo. E quando você fica insistindo em uma narrativa diferente, você acaba caindo num descrédito. Então, acredito que por isso elas estão fazendo. No meu tempo não era assim. Eu saí da igreja numa época que ela estava num crescente. Ela estava assim, pujante, em todos os sentidos, e foi exatamente quando eu decidi me desligar, porque eu decidi me desligar por questões doutrinárias, então eu me retirei. Para alguém como o senhor, que tem um canal que denuncia cotidianamente também essa situação da Igreja Cristã Maranata, ao saber que a igreja está esvaziando, qual o seu sentimento? Olha, Israel, eu prefiro uma comunidade religiosa do que um bar, do que uma boate, do que qualquer outra atividade. Eu prefiro. Agora, eu também não posso concordar com manipulação de pessoas, porque eu sou um defensor da liberdade. Sou um defensor da liberdade e eu sou avesso a qualquer tipo de dominação de pessoas sobre outras pessoas. Então, eu olhando assim, bom, eu penso assim, se ela está esvaziando, mas as pessoas elas estão encontrando outros locais que elas possam servir a Deus, seja em ambientes institucionalizados ou não institucionalizados, então eu fico satisfeito, né? Agora, por exemplo, tem pessoas que são idosas, tem pessoas que vão ali porque vão fazer o encontro com as pessoas da reunião de oração. Então, eles não estão muito interessados em ler Bíblia, mas eles se reúnem, eles estão juntos, eles fazem lá aqueles períodos de oração, essas senhoras, elas oram. Então, eu não vejo nenhum problema de você ter uma igreja onde essas pessoas possam se reunir, possam orar. Agora, no momento em que eu percebo que essas pessoas estão sendo exploradas, manipuladas, aí eu me inclino a achar melhor, então, elas procurarem um outro lugar para elas se reunirem. Mas é uma opinião pessoal, que eu não quero o insucesso de absolutamente ninguém. Eu gostaria muito de ver Satanás sendo derrotado, tá certo? Agora, nenhuma instituição, nenhum grupo religioso, mas as pessoas, elas precisam conhecer a verdade. E aí, conhecendo a verdade, elas têm que ter a liberdade para decidir. Você quer ficar? Ou você quer ir para um outro grupo? Então, a decisão é sempre das pessoas. Na entrevista comigo, que concedeu a mim, o pastor Isaías Diniz, ele comentou sobre isso, né? Que vocês, se referindo a vocês que fazem esse trabalho de divulgação e de questionar a Igreja Cristã Maranata, tentam tirar as pessoas de lá para colocar aonde? Para levar para que lugar? E como é que você recebeu essa fala dele? Porque é um trabalho de vocês também, fazer isso para orientar as pessoas, e as pessoas estão, de alguma forma, abrindo os olhos, né? Israel, eu tenho todo o respeito pelo doutor Isaías, como um advogado, como um pastor. A gente faz críticas em relação ao trabalho dele, mas a crítica ela não é profissional, ele está no exercício regular da função de advogado. Algumas coisas a gente percebe, por exemplo, eu acho que elas não são éticas, é uma opinião minha, tá certo? Por exemplo, eu assisti a entrevista que o doutor Isaías deu ao canal,
e eu achei desnecessário ele tentar desmerecer, desqualificar as pessoas, até fugindo um pouquinho da pergunta que você estava fazendo. Eu achei desnecessário, e especialmente como profissional, um advogado, ele se apresentou como advogado da igreja, ou seja, representando a igreja, e eu acredito que a igreja não estava ali para tentar desqualificar ninguém, mas ele fez isso, ele tentou desqualificar o pastor Júnior Magalhães, e ele tentou me desqualificar também exatamente com este argumento que você apresentou. Mas eu tenho também em consideração e o respeito, apenas é uma crítica, até porque de repente ele pode evoluir e também corrigir alguns rumos da vida dele também, né, para não incorrer mais nesse tipo de atitude que eu acho que é reprovável. Mas veja bem, quando ele diz assim, olha, ele não diz o meu nome, que eu já acho muito ruim, porque eu acho que o mínimo respeito que a gente tem, que a gente precisa, é que as pessoas elas se refiram aos outros de modo respeitoso. Não tem problema de citar o nome, você precisa ser respeitoso. Você não pode desrespeitar as pessoas. Agora, não dizer o nome das pessoas eu acho ruim, porque as pessoas ficam sem saber. Agora, ele está falando do Júnior Magalhães ou ele está falando do Solon? Que aí vai misturando as coisas, aí você não sabe, é o Solon que atrasou um aluguel, é o Solon que derrubou o muro de uma casa, fica assim, aquele negócio misturado. Então eu prefiro que se diga o nome, eu não gosto de desumanizar as pessoas. Quando alguém se refere a mim, entendeu, dando todas as indicações que se refere a mim, mas não fala o meu nome, eu acho isso um desrespeito, isso é desumanizar as pessoas, tá certo? O que precisa é ser respeitoso, não é deixar de dizer o nome. Deixar de dizer o nome, para mim, é um desrespeito. Mas vamos lá. Então, ele vai se referir dizendo o seguinte, que eu tinha, por exemplo, eu tenho um trabalho que eu realizo e a gente tem 600 vídeos para falar mal da igreja. E, bom, eu não posso assim, entender isso como razoável, até porque, sabendo que a Igreja Cristã Maranata, ele próprio disse que quando alguém comete um crime e eles processam, ele próprio falou isso na entrevista. Então por que eu não tenho 600 processos? Porque certamente os meus 600 vídeos, eles não têm ali nenhum elemento que seja contrário às normas da legislação brasileira. Então, quer dizer, são 600 vídeos, eu acredito que tem até mais do que isso, mas enfim. Mas são vídeos que nós fazemos e tratamos as questões com responsabilidade, sem argumentum ad hominem. Nós vamos na questão, na prática ou na doutrina religiosa, que é o que nós trazemos para abrir os olhos das pessoas. Mas não nos dirigimos às pessoas para poder desqualificar absolutamente ninguém. Então, quando ele diz assim, bom, então o Solon tem 600 vídeos e isso é um ataque à igreja, eu não concordo, né? Até porque os processos que eu tenho até agora, na grande maioria, foram julgados em nosso favor, ou seja, o próprio Poder Judiciário reconhecendo que nós não fizemos nada de errado. Eu estou me referindo aos processos que transitaram em julgado, tenho vários outros processos ainda abertos e nós aguardamos aqui com paciência a decisão, a qual nós vamos respeitar sempre, porque esse é o nosso dever cidadão. Mas então, passando agora a outro ponto, então ele diz assim, porque se você tira uma pessoa da igreja e você vai levar essa pessoa para onde? Aí eu faço a pergunta, a mulher samaritana, quando ela foi a Jesus, né, e ela ouviu a palavra de Jesus, ficou impressionada, identificou em Jesus o Messias, e ela volta para a cidade dela, e ela vai falar para as pessoas, e ela leva as pessoas até Jesus, e as pessoas vão lá e se encontram com Jesus. E depois Jesus segue o seu caminho. E aquelas pessoas foram para onde? Então, quer dizer, eles conheceram Jesus, ouviram a mensagem de Jesus, e agora, para onde eles foram? Então, é uma questão muito interessante, mas o que eu quero chegar aqui é na incoerência, como sempre, porque eu acho que é a incoerência que é fatal. Qual é a incoerência? Quando eu me desliguei da Igreja Cristã Maranata, eu iniciei, juntamente com o pastor Ademir, ele já tinha começado há uns 2 anos, eu iniciei com ele um trabalho que era institucionalizado, que se chamava Comunidade Evangélica entre as Nações. O pastor Ademir já até faleceu. Bom, só que, enquanto este trabalho ele era muito pequenininho e irrelevante, estava tudo bem. Na medida que esse trabalho começou a crescer, né, aqui pelo Brasil e em outras regiões, além de Brasília, como São Paulo, Rio,
Minas Gerais. E aí, quando foi se espalhando o trabalho, aí o argumento era, bom, o Solon está fazendo algum trabalho para levar as pessoas para a igreja dele. Então, existia uma igreja institucionalizada e o argumento contra mim era porque eu estava tirando as pessoas da igreja Maranata para levar para a minha igreja. Tá bom. E agora ele vai, e agora eu não tenho mais, eu não sou institucionalizado. Então eu trago uma mensagem e eu não estou arregimentando, né? Eu não estou com nenhum tipo de proselitismo para poder atrair as pessoas para uma igreja institucionalizada que eu seja ali algum líder. Aí eles mudaram o argumento, eles dizem, olha, então o Solon tira as pessoas da Maranata para levar para lugar nenhum. Então qual que é a proposta? Então vejam só a incoerência. Afinal, vocês querem que eu tenha uma instituição, então, para poder levar as pessoas para a instituição? Ou vocês querem que eu continue assim, eu traga só a mensagem e deixe que as pessoas sejam livres para congregar onde elas acham melhor? E se o problema é o fato de ter para onde ir, então vocês querem então que eu dê então a sugestão? Eu posso dar sugestões, eu posso, por exemplo, dizer, olha, aí em Vila Velha tem o pastor Anchieta Carvalho, que é um ex-pastor da Igreja Maranata, e ele pode receber e tratar bem vocês. Qual a dificuldade? Ou, quem sabe, o pastor Samuel França, porque o Anchieta Carvalho, ele é da linha reformada, e o pastor Samuel França, ele é pentecostal. Então, o que você tem? Opção. Se você se desligar da Igreja Cristã Maranata porque você entendeu que aí não é um bom lugar para você, você tem opção. Você pode, se você é da linha reformada, você vai para a igreja do pastor Anchieta Carvalho. Se você é pentecostal, você pode ir para a igreja do pastor Samuel França. E existem outras opções, tantas opções, inclusive de igrejas bem estruturadas, igrejas centenárias, igrejas tradicionais, igrejas pentecostais. Ou seja, o que não faltam são opções. Eu não estou aqui para poder pegar na mão da pessoa e levar ela para nenhum nem para outro lugar, mas eu trago informações e a pessoa ela tem que ser livre a ponto de decidir com responsabilidade o que é melhor para a vida dela. Então, se isso fosse razoável, essa questão que ele coloca, eu diria até o seguinte, nós temos, por exemplo, na própria história da igreja, se você for examinar bem, você tem Lutero, né? Afinal, Lutero, ele era um monge católico, e quando ele se desliga, ele estava levando as pessoas para onde? Iniciou-se um movimento, né, com os ideais da reforma, mas que se espalhou até mesmo de formas independentes, porque os países e os seus príncipes começaram a se desligar da Igreja Católica e eles próprios começaram a estabelecer ali a igreja mais, vamos dizer assim, sob o comando desses príncipes, mas com algum teólogo que normalmente vinha já com esses princípios da reforma protestante. Então, quer dizer, você dizer assim, então Lutero ele tem que levar as pessoas para algum lugar? Não, ele trouxe uma mensagem, ele trouxe um ideal, ele fez uma crítica à Igreja Católica, apresentou as suas teses e a partir daí foi se desenvolvendo um movimento e as pessoas foram para diversos outros lugares. Então, daí a reforma protestante, você tem o calvinismo, você tem o protestantismo, você tem outras igrejas batistas que surgiram e tantas outras. Agora, nós vamos invalidar, então, a mensagem, o trabalho, o que Deus fez na vida de Lutero? Lutero iniciou, né, ele apresentou as teses e depois isso foi se desenvolvendo. E vejam bem, Lutero ele apresenta as teses em 1517 e somente em 1521, ou seja, 4 anos depois, é que ele foi excomungado da Igreja Católica. Então, quando ele começa a fazer as críticas dele, ele continuou na Igreja Católica ali por mais 4 anos, até ele ser excomungado, passou 1 ano fora, e depois de 1522 até 1530, a Igreja Luterana, ela ficou mesmo formalizada, direitinho mesmo, em 1530. Então, quer dizer, a história mostra que as coisas não são assim, eu tenho que tirar a pessoa daqui e botar a pessoa ali. As pessoas são livres. E veja aqui, mais uma vez, a incoerência. Ele, nessa própria entrevista, o doutor Isaías, ele disse o seguinte, olha, aqui em Brasília nós fizemos uma evangelização e com 1.100 pessoas, ele disse isso, fizemos uma evangelização com 1.100 pessoas, e olha as palavras que ele usou, vou ler aqui para você as palavras que ele usou, né, as próprias palavras dele, deixa eu ver se eu acho aqui, eu acho que eu anotei, o que ele disse assim, olha só, nós fizemos agora um evento
com 1.100 pessoas aqui em Brasília, na rodoviária do Plano Piloto, local onde passam mais de 700 mil pessoas por dia. E lá fomos pregar. E ele conclui, não é para ir para nossa igreja, fecha aspas. Veja bem, ele próprio disse o seguinte, eles foram lá na rodoviária, fizeram uma evangelização, pregaram para as pessoas, falaram ali, sei lá o que, para as pessoas, mas não estavam querendo levar as pessoas para a Igreja Maranata. Eles simplesmente queriam trazer a informação do evangelho que eles seguem para aquelas pessoas. E deixaram as pessoas livres. Quem quiser ir para Maranata vai, quem não quiser. Ele próprio falou, ora, como é que vai então me criticar de estar trazendo informações que esclarecem as pessoas, que dão às pessoas a condição de raciocinarem sobre aquilo que elas estão vivendo como religião ou como doutrinas da Igreja Maranata, e depois deixar a pessoa livre. Ele disse que fez isso na rodoviária. Por que ele pode fazer e eu não posso fazer? Ele pode pregar para as pessoas e deixar as pessoas livres. Não é para levar para a Igreja Maranata. Agora, eu não posso trazer as minhas convicções e deixar as pessoas livres. Eu acho que é uma incoerência. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta ou se eu me desviei dela. Se fiz isso, me perdoe. Não, tranquilo. Agora, você falou em relação a Lutero, quando ele acaba sendo excomungado pela Igreja Católica e acaba criando a sua própria, vamos dizer assim, a sua própria igreja. Só que quando isso acontece, a Igreja Luterana, a Igreja de Lutero, ela tem os 3 jeitos da Igreja Católica, né? Ela tem, inclusive, estátuas ainda, um monte de coisa. Só não tem aquilo que ele criticava, como indulgências e etc. O ex-pastor Maranata, quando ele funda a sua igreja, o que ele leva junto com ele da doutrina Maranata? Olha, muita coisa. Tem muitas pessoas que se desligam da Igreja Cristã Maranata e eles querem outra Maranata. Por quê? Porque, na verdade, ele fica insatisfeito muitas vezes com a truculência do líder, com a questão do satélite, com a impossibilidade do pastor de ser um pastor como ele entende que deveria ser, porque ele fica muito enlatado, né? A mensagem é enlatada, só pode falar o que Gedeu te permite, só pode fazer... Então eles ficam muito ressentidos de pouca liberdade de atuação. Mas só que quando eles se desligam, eles acabam levando, né? Eles estão insatisfeitos com alguma coisa, mas eles estão concordando ali, muitas vezes, com aquela doutrina. E ele se desliga, e às vezes até ele se reúne com algum grupo, forma algum grupo, e ele começa a tentar reproduzir aquelas mesmas... aqueles mesmos ensinamentos, aquele mesmo formato, aquela mesma liturgia. E o que acontece? Essas coisas não dão muito certo. É por isso que tantas pessoas iniciam trabalhos depois que se desligam da Igreja Cristã Maranata e o trabalho não dá em nada, porque já vem com uma contaminação. Quando é que a coisa começa a funcionar? É quando as pessoas elas têm a liberdade de conhecer o evangelho na sua plenitude e conhecer também o outro lado da moeda, não somente aquilo que eles aprenderam na Igreja Maranata. Então, por exemplo, se uma pessoa sai de um movimento desse, da Maranata, vai fazer um curso de teologia, vai fazer seminários de outras igrejas, vai procurar conhecer o que é o pentecostalismo, vai procurar conhecer o que é a doutrina reformada, vai buscar conhecimento para que ele possa, então, decidir o que é melhor para ele. Mas se sai dali e começa a reproduzir as mesmas coisas, vai dar no mesmo lugar. Né, é o que eu imagino. Então, é uma coisa que não vai se sustentar. Eu tenho, por exemplo, aqui, eu me referi ao pastor Anchieta Carvalho. Quando ele se desligou da Igreja Maranata, ele próprio, logo na primeira live que ele fez, ele reafirmou as doutrinas da Igreja Maranata e ele disse que concordava, então, com aquilo que ele estava trazendo da Maranata. Ele só não concordava com alguma outra coisa, mas que, na essência, ele estaria mantendo aquilo que ele veio de lá. Acontece o quê? Ele começou a se aproximar de pessoas reformadas, ele começou a dar lugar ao conhecimento, e hoje mesmo ele já afastou muito daquilo que ele tinha lá. O culto dele, o formato já não é um formato Maranata, então já tem as pessoas à frente, cantando e tocando. Na Maranata não pode. O instrumentista ele fica sentado ali de costas para a igreja, o grupo de louvor fica de costas para a igreja, ou quando muito de lado, mas nunca fica ali na frente, ali naquele tablado, né, mais elevado. Então, o Anchieta Carvalho já mudou ali a sua liturgia, já tem uma compreensão bem diferenciada acerca do que seja o evangelho, então ele foi evoluindo. Eu acredito que acontece, a história ela vai se repetindo. Talvez num primeiro momento você saia igual, e é normal, mas se você der espaço,
Deus vai fazer aí uma grande obra e você vai evoluir e vai desenvolver e vai viver o evangelho como ele realmente é, seja onde você escolher congregar. Para a gente finalizar, como espectador, como alguém está fora da Igreja Cristã Maranata já há tanto tempo, mas conhecedor dela, como o senhor projeta essa denominação na próxima década? O meu projeto? Não, como o senhor projeta, como o senhor imagina que vai ser a Igreja Cristã Maranata nos próximos 10 anos? O que deve acontecer com ela? Israel, nós temos uma situação que é iminente, e iminente eu digo por quê? Porque o presidente, que é o que domina a igreja absolutamente, a Igreja Maranata, é o pastor Gedeu Tigueiros. Ele tem o controle absoluto da igreja, inclusive estatutariamente, ninguém pode removê-lo. Então, o que acontece? Só que ele tem 93 para 94 anos. Então, quer dizer, é de se esperar que haja uma grande mudança aí, vamos dizer, nos próximos anos. Então, acredito sim que hoje já existe alguns movimentos de insatisfação muito grande dentro da Igreja Maranata. Eu conheço pelo menos 3 movimentos que eu tive conhecimento, 3 movimentos de pessoas, movimentos de grupos insatisfeitos com o Gedeuti, e um deles em especial espera que haja uma reforma na Igreja Cristã Maranata. Eles querem reformar a igreja, eles querem fazer o que Lutero quis fazer inicialmente. Lutero inicialmente não queria sair, tanto que não saiu. Ele publicou as 95 teses dele, continuou na igreja, ainda ficou lá mais 4 anos, e só saiu quando foi expulso, quando foi excomungado, né? Então, quer dizer, tem pessoas que acreditam que podem reformar a Igreja Cristã Maranata, e eu não estou aqui para poder dizer que não pode, né? Eu até apoio, quem sabe se não melhora, mas o fato é que se esses movimentos eles não conseguirem fazer nada antes de Gedeuti deixar a presidência, provavelmente, quando Gedeuti deixar a presidência, acredito que não haverá ali, pelo menos as figuras que eu conheço, que eu vejo ali, ninguém com essa condição que ele tem de manter as coisas debaixo desta ordem que ele mantém. Então, eu até me reservaria a esperar um pouquinho mais, mas que vai haver alguma grande revolução, vai. Sem o Gedeuti e com a reforma na Igreja Cristã Maranata, o senhor voltaria para lá? Se ele reformasse... Se houvesse uma reforma que mudasse... Depende da reforma, não é? Se eles se voltassem para o Evangelho, qualquer lugar que esteja no Evangelho, eu poderia manter comunhão. Agora, nem para a Maranata e nem para nenhuma outra igreja institucionalizada. Eu não tenho essa visão mais. A minha visão hoje é desinstitucionalizada. Então, quer dizer, eu digo assim, manter comunhão, quer dizer, participar da comunhão com eles, claro que sim. Obviamente, eu posso contribuir de alguma forma, eu contribuo, mas agora dizer que eu vou me submeter a uma estrutura denominacional formal, institucionalizada, nem na Maranata e nem em nenhum outro lugar, não é essa a minha visão hoje. Depois eu vou lhe convidar para o senhor voltar aqui no canal para a gente falar um pouco mais sobre esse conceito. Mas justo eu. Eu acho que eu sou a pessoa menos indicada, Israel. Hoje você tem pessoas que que dominam muito bem esses assuntos, e eu admiro muito quando eu vejo, por exemplo, pessoas que são assim estudiosas. Eu não sou um estudioso, eu só sou um curioso. Mas existem pessoas, Israel, assim, que realmente são muito afiados, são muito conhecedores, dominam muito bem todo o conteúdo bíblico, e eu acho que são pessoas que a gente tem que tirar o chapéu para elas, e eu tento aprender com cada um deles assim, quando possível. Até lembrando que é o seguinte, o doutor Isaías fez a referência, olha, mas o Solon, ele se intitula pastor. Eu não tenho apego nenhum a título, não é? Você não vê eu me apresentando como pastor, eu me apresento como Solon Pereira. Entendeu? Então eu não tenho apego nenhum a título. Muitas pessoas me tratam com respeito, porque por conta da convivência, por conta do respeito mesmo, e eu recebo isso com carinho. Mas assim, eu quero lembrar ao doutor Isaías Diniz, que nós temos grandes homens na história
do evangelicalismo, né, do próprio protestantismo, que não tinha um título de pastor, e que eu admiro demais, que é, por exemplo, o Moody. Moody não tinha título de pastor, foi um grande evangelista e ele formou um instituto bíblico sem ser pastor. Nós temos, por exemplo, que eu admiro demais, e quem não conhece C.S. Lewis, quem não conhece o livro de C.S. Lewis, né, que levou milhares de pessoas à reflexão sobre o que é o evangelho, quando ele escreveu o livro O Evangelho, como é que fala? Cristianismo puro e simples. C.S. Lewis não era pastor, ele era um pensador, ele era um apologista, ele foi um cristão, formalmente ele era leigo. E por último também, que Gedeuti de vez em quando cita, o Watchman Nee, que eu admiro demais, que foi uma das últimas leituras que eu fiz antes de me desligar da Igreja Cristã Maranata. Eu li os livros de Watchman Nee praticamente todos, e o Watchman Nee não era pastor, ele tinha exatamente esta visão que hoje eu tenho, né, que é do sacerdócio de todos os crentes. E o Watchman Nee, ele foi, inclusive, o fundador de um movimento de igrejas locais. Então, quer dizer, uma visão totalmente diferente. Então, quer dizer, se o doutor Isaías acha que eu estou desqualificado por não estar preocupado com um título de pastor, eu diria o seguinte, eu gostaria de ouvi-lo o que ele tem a dizer sobre Moody, sobre C.S. Lewis e também sobre o Watchman Nee. Perfeito. Gonçalo, rapaz, foi um prazer, foi uma alegria imensa conversar contigo aqui, a entrevista fluiu bastante, eu aprendi bastante com esse bate-papo aqui, volte sempre. Muito obrigado, Israel, eu espero não ter te decepcionado muito, mas, assim, meu desejo é que o seu trabalho prospere e que você continue sendo aí uma luz de reflexão para muitas pessoas. Que Deus abençoe a sua vida e o seu trabalho. Um grande abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau, fica com Deus.